Jean Elizabeth Spangler nasceu no dia 2 de setembro de 1923 na cidade de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. Como muitas jovens, principalmente nesse período entre os anos 30 e 40, que foi considerado a era de ouro de Hollywood, Jean queria ser uma atriz famosa. Famosa ela não chegou a ser, mas ao menos conseguiu alguns papéis pequenos como atriz em alguns filmes. Um deles era estrelado pelo famoso ator Kirk Douglas. Para quem não sabe, Kirk é considerado por muitos um dos melhores atores da história do cinema e viveu até 2020, perdendo a vida aos 103 anos. Em 1949, Jean Spangler morava em Los Angeles. Era mãe divorciada de uma filha pequena, solteira de 26 anos e morava com a mãe. Na noite do dia 7 de outubro daquele ano, ela se despediu de sua mãe normalmente, pedindo que a mãe lhe desejasse sorte, pois, segundo o que ela havia dito, estava trabalhando em um filme naquela noite. Porém, Jean não voltou para casa e sua mãe acabou descobrindo posteriormente que não haviam filmes sendo rodados na cidade naquela noite. A polícia fez várias buscas e somente 2 dias depois encontraram uma pista. Era a bolsa de Jean que estava jogada no Griffith Park. Dentro da bolsa havia um bilhete escrito por ela mesma que dizia, abre aspas, Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Vai funcionar melhor assim enquanto a mãe estiver fora. Fecha aspas. O chefe da polícia de Los Angeles na época, Ted Brown, que estava acompanhando a investigação de perto, recebeu uma ligação de Kirk antes mesmo de iniciar a busca pelo tal Dr. Scott. Kirk Douglas disse na ligação que estava de férias em Palm Springs e que leu nos jornais sobre o desaparecimento de Jean. Ele fez questão de dizer que trabalhou com ela em alguns filmes, mas mal a conhecia e não tinha nenhum tipo de relacionamento com ela. Em um primeiro momento, o chefe da polícia Ted Brown não tinha suspeitado de Kirk, mas aquela ligação era extremamente estranha. No prosseguimento da investigação, a polícia não conseguiu descobrir quem era o Dr. Scott, mas eles encontraram um homem em Sunset Strip que atendia pelo nome de Doc. Apelido esse que ele ganhara não necessariamente por ser médico, mas sim por atuar clandestinamente como um, fazendo abortos. Apesar disso, a polícia não conseguiu encontrar evidências suficientes que pudessem ligar Doc com o caso, e essa linha de investigação se tornou um beco sem saída. Da mesma forma, a polícia também nunca encontrou nada de suspeito que ligasse Kirk ao desaparecimento de Jean. A investigação então passou a se concentrar nas pessoas que eram mais próximas de Jean. Um dos lugares favoritos dela era Palm Springs, onde ela era vista frequentemente na companhia de David Little Dave Ogle, que era um executor do mafioso Mickey Cohen. Além dele, Jean também foi vista várias vezes com Frank Nicole, que era outro capanga de Mickey. Frank e David desapareceram na mesma época que Jean, e a dupla de capangas estava negociando com a polícia a redução de suas penas em troca de eles passarem informações cruciais sobre o mafioso Mickey Cohen. Então, a teoria da polícia era de que Mickey havia pego os 2 capangas traidores, e Jean, por azar, estava com eles naquele momento e acabou sendo vítima também. Apesar disso, várias pessoas ligaram para a polícia falando que viram Jean Spangler depois de seu desaparecimento, em vários locais da Califórnia, até mesmo em outros estados americanos. Outra teoria que surgiu era de que Kirk e Jean tivessem tido um caso e ela estava grávida dele. Então ela procurou um aborto clandestino. No processo, ela perdeu a vida e eles simplesmente esconderam o corpo para ninguém sair prejudicado na história. Ou houve ainda quem especulasse que Kirk indicou para Jean ir até um determinado local para fazer o aborto, mas chegando lá havia um homem contratado por ele para tirar a vida de Jean. Obviamente que nenhuma dessas hipóteses pode ser comprovada, mas chama a atenção o fato de que a polícia na época não se aprofundou na investigação contra Kirk Douglas, mesmo que ele próprio tenha se colocado como suspeito através da ligação para o chefe de polícia, sem que ninguém tivesse pensado no nome dele antes. Seja como for, o fato é que Jean Spangler nunca foi encontrada.
Mas e para você? O que será que aconteceu com ela? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.